10 horas e 3 minutos, 10 e 3, e eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1 o Dr. Paulo Roberto, médico urologista, que vai conversar com a gente mais uma vez. Dr. Paulo Roberto, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Jorge. Muito obrigado aí pelo espaço de sempre. Rapaz, toda vez que eu venho aqui na outra semana, vai um monte de gente lá. Rapaz, eu gostei muito da entrevista, gostei muito, eu fico assim, até impressionado, porque realmente tem dado muito resultado. Os pacientes gostam muito de ti. Ele, rapaz, eu só escuto o programa do Jorge, rapaz, eu acho que ele nem sabe que vocês gostam dele desse tanto. Que bom! Então, Paulo Roberto, hoje a gente vai falar de um assunto que também tem afetado muita gente, que é a questão da infertilidade conjugal. Queria que o senhor falasse pra gente o que vem a ser a infertilidade conjugal. Certo, a infertilidade conjugal, o que é isso? É um casal, né, um homem e uma mulher que não conseguiu engravidar num período de 1 ano. O casal tem sempre... Tentando, né? Eles tentam durante ali... Tem sempre a relação desprotegida, estão tentando engravidar e nada. E chega um certo ponto que eles começam até a ficar preocupados. Então, é o casal que está tentando ter filho há mais ou menos aí 1 ano e não conseguiu. Quando isso acontece, geralmente o casal tende a pensar que a mulher que tem algum problema, mas o homem também precisa ser investigado. Estatisticamente falando, 50% dos casos são relacionados a fatores femininos e 50% a fatores masculinos. Então, um equilíbrio. Exatamente. Então, nesse ponto aí que nós vamos entrar, né? O paciente vai nos procurar para a gente poder fazer uma investigação, ver o que está acontecendo. Agora, doutor Paulo Roberto, o que leva a essa infertilidade? É hereditário? É alimentação? O que pode levar a isso? Isso. A infertilidade ela tem várias causas, né? Assim, no fator masculino, é aí que o urologista vai entrar. O que a gente recomenda que se um casal jovem aí vai casar, o que eles podem fazer para já estar evitando isso? A gente sugere que eles façam uma consulta pré-nupcial, digamos assim. Ele vai avaliar antes dele tentar ter filho, né? Para resolver logo o problema. Mas se esse não for o caso, a gente vai investigar. Quais são as principais causas de infertilidade? No homem, a principal causa de infertilidade é uma coisa chamada varicocele. O que é a varicocele? É uma veia que dilata no testículo. O homem está em casa, está tomando um banho, ele vai fazer o autoexame testicular. Ele vai notar o quê? Que tem ali uma protuberância, tipo como se fosse uma veia dilatada. Tipo essa veia do braço, vai ter no testículo também. Então, essa é a principal causa de infertilidade no homem. O espermograma fica totalmente alterado. Outros fatores mais importantes também que a gente pode falar são questões hormonais, né? Por exemplo, aquele cara que usa testosterona na academia, ele vai ter um fator adquirido, né? Ele não tinha e de repente ele adquiriu com exatamente. Isso tem um recado para quem está nos ouvindo aí que pensa em usar esse hormônio, né? Quando você pensa em usar a testosterona para ganhar uma massa muscular ou então para melhorar o desempenho no dia a dia, o paciente tem sempre que pensar nisso. Se ele vai querer ter filho, é melhor ele evitar. Porque a testosterona, quando ela entra no corpo, ela automaticamente desliga a produção de espermatozoide. Então, assim, esses são os principais fatores relacionados. É um fator anatômico, que o paciente adquire a varicocele. Essa varicocele, ele pode nascer com ela ou adquirir, né? Às vezes, botando muito peso. E a questão hormonal, né? Geralmente, o paciente faz uso de terapias exógenas, hormonais, ele bloqueia o eixo. É uma coisa que eu particularmente fico impressionado. Colocou dentro do corpo da pessoa, desliga o eixo hormonal. Que coisa. E aí, ele vai parar de produzir o espermatozoide. Então, são essas as principais causas, né? Um fator anatômico, que é a anatomia, e um fator hormonal. Pacientes que usam a testosterona indevidamente. Como identificar, tá, essa questão da infertilidade? Como é que o paciente pode identificar? Isso. Quando é que o paciente vai pensar nisso? Tá? Haverá sinais que ele vai ver isso. Haverá sinais? Haverá. Ele vai fazer o quê? É um cara jovem, tem vida sexual e não está engravidando. É muito rápido para você engravidar. Dentro de 3 meses de vida sexual ativa, logo vai engravidar. É quase impossível que isso não aconteça. Então, se aí o paciente ficou 1 ano sem conseguir engravidar, ele já tem que procurar ajuda. Essa é a principal indicação. O paciente começa a se incomodar. E aí já tive até paciente que se divorciou por isso, que a mulher quer ter filho. Então ele precisa ser investigado para a gente poder
resolver esse problema. Não é uma vergonha para o homem não conseguir ter um filho. Tem muita gente que relaciona isso à questão da masculinidade. Perfeito. Olha, eu te digo isso aqui, que eu fico impressionado como existe uma questão, essa é a coisa na urologia que eu mais vejo, assim, uma questão machista, digamos assim. Que o cara, ele associa a fertilidade à masculinidade. Então, se ele não consegue ter filho, ele deixou de ser homem. Eles pensam isso. Que loucura, né? É uma coisa que eu fico bastante impressionado. Então, não é para se pensar assim. Isso é uma doença, a gente pode dizer assim, considerar, e precisa de tratamento. Então, a gente vai resolver o problema. Essa é a pergunta. Tem tratamento? É reversível? Quando é reversível? Quando não é? Isso. O tratamento é muito complexo. Então, o paciente que tem esse tipo de problema, ele precisa, assim, identificou o problema, procurar ajuda imediatamente. Quanto antes, né? Porque são várias causas. Dependendo da causa, vai ser um tipo de tratamento, né? O que a gente recomenda? A maior causa desse tipo de problema é essa varicocele. O paciente chega lá no consultório, tem uma varicocele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ultrassom, vai avaliar ali como é que está a bolsa escrotal, vai fazer um exame que é o exame mais constrangedor da urologia, é o espermograma. O cara vai chegar no laboratório, vou vir aqui fazer um espermograma. A galera já fica, um espermograma, hein? Até no laboratório tem isso. Vai para uma sala? Uma sala. Como é que faz esse exame, doutor? É assim mesmo, do jeito que você está pensando. Vai ter que ir para uma sala, né? Isso, vai coletar o material no laboratório, não pode levar de casa, então é um pouco constrangedor. Pronto, identificou ali essa variação, ele vai tratar, se for a varicocele, ele vai fazer uma cirurgia. É uma cirurgia muito simples, faz só um cortezinho na pele, faz com microscópio ou sem microscópio, você identifica ali as veias doentes e faz a ligadura desses vasos. É muito tranquilo. Já se o paciente tiver algum fator hormonal, nós vamos fazer a correção de fatores hormonais, né? E um dado muito importante que eu vejo que vale a pena, quando eu vim lá de Grajaú, que eu sou de lá em Grajaú tinha uma coisa que era o seguinte, existia muito vulgarmente conhecida como papeira, que é a cachumba, que ela poderia descer para os testículos, né? Isso realmente existe, que é uma infecção no testículo. O paciente que tem infecção no testículo, ele pode gerar um fator obstrutivo, é como se fosse uma vasectomia inflamatória, digamos assim. Ele tem uma obstrução dos ductos deferentes, então, nesse caso, o tratamento será de outra forma. A gente vai avaliar se tem essa obstrução, ele vai precisar fazer outros meios, né? Que hoje a gente tem um meio muito moderno, que é a fertilização in vitro. Muitas vezes se fala também em pancada, né? Na região do testículo. Exatamente. Tomou uma bolada no testículo. Olha, tu não vai ter filho, tá? Exatamente. Existe isso mesmo. Porque ele tem uma inflamação naquela região. É o trauma, que é muito bem falado, uma bolada, por exemplo. E além desse risco da bolada, tem a questão... Outros 2 pontos do testículo, né? Que tem que ser bem avaliado. É o testículo. Se ele está no lugar, tem paciente que eu consulto que não tem testículo. E ele não vai ser... Não é normal isso aqui. O que está acontecendo? No sábado agora eu operei um paciente. O testículo dele estava dentro da barriga. Caraca! Aí, cara, por que tu nunca veio te consultar disso? Eu achei que era normal. Aí ele foi ter uma relação e a mulher que falou, cadê teu outro testículo? Ele, paz, estranho mesmo. Aí ele foi consultar e estava lá. Então, esse é um fator de infertilidade também, né? Um fator anatômico. Por exemplo, o paciente jogando bola, leva uma bolada, pode gerar uma torção de testículo. Tem que ter muito cuidado. Então, isso são fatores que você vai ter todo o cuidado. O que eu acho mais importante para quem está nos ouvindo isso hoje, né? Tem que ficar atento nesses pontos. Mais de 1 ano tentando ter filho, não conseguiu. A ausência de um testículo na bolsa escrotal, algum trauma, dor, está precisando ser avaliado para poder ver o que está acontecendo para a gente poder tratar. Só para te ter ideia de tanto que isso é importante, quando você faz um diagnóstico de uma varicocele, opera o paciente, em quanto tempo esse paciente vai voltar a produzir um espermatozoide normal? Leva em torno aí de 90 dias para regular essa produção ainda. Porque o eixo hormonal, para regular, demora isso tudo. Então, quanto mais cedo você diagnosticar, maior será a sua chance de vir a conceber um filho, né? Agora, doutor Paulo Roberto, muita gente pode ter fazer essa ligação. A impotência, ou até mesmo a ejaculação precoce, isso não necessariamente tem ligação com a infertilidade, né? É um ponto que a gente tem que linkar, sim. Porque se o paciente está tendo um déficit de produção de hormônio, ele vai ter uma impotência, né?
Por exemplo, ontem eu consultei um paciente, para a gente entender isso. Ele vinha... Foi um caso impressionante. Eu fiquei impressionado com isso. Eu até pensei, vou gravar um vídeo falando isso aqui. O paciente chegou para a gente lá com a testosterona de 100 inicialmente. E ele já tinha ido em outros meses, só ficava repondo a testosterona sem investigar por que aquilo estava tão baixo. E a mulher dele tinha... Rapaz, isso é incrível, como mulher abandona os caras mesmo. Eu fico impressionado, que a gente vê só conversa, né? O homem abandonou a mulher quando adoeceu. É a mesma coisa. Ele, doutor, minha mulher até me largou. Caramba, mais um. Porra, bicho, tu tinha que ter vindo logo aqui, cara. Quem resolvia. Aí, então, o cara tava sem potência sexual, não conseguia engravidar a mulher, tudo no mesmo ponto. Aí, o exame, tá achando o cara 100. Aí ele foi em uns médicos aí que prescrevem hormônio. E aí, pessoal, só injetando, e caía de novo e tal. Aí, rapaz, vamos investigar o que tá acontecendo. Pô, tu tá infértil e com testosterona baixa, isso não é normal, deve ter alguma coisa alterada aí. Aí, o que eu fiz para ele? Eu pedi logo uma ressonância da hipófise, que a hipófise é o local que estimula a produção desse hormônio. Ele tinha um tumor na hipófise, pô. Caraca. Um tumor gigante. Ele disse, cara, tu tem que operar isso aí. Aí eu encaminhei ele pro neuro, aí ele fez a cirurgia, já tem 60 dias isso, e ontem era o retorno dele. Aí eu pedi uma testosterona de controle, a testosterona dele já estava 220. Caraca, tinha dobrado já, sem repor, sem nada. O SH, LH normal. Era só... E o espermograma dele, eu pedi para ele fazer com 90 dias. Já vai normalizar. Então, são coisas que andam em conjunto. Se você está impotente, não consegue ter filho, ejaculação precoce, pô, tem que ser urgente essa consulta com o urologista. Imagina um cara desse, ele podia até ter falecido disso. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado aí. Fora a questão psicológica, né? E o relacionamento, né? Como o senhor trouxe aqui. Ele estava doente, num problema. Ele ficou fisiologicamente doente, questão social terrível. E a psicológica, nem se fala, né? A pessoa fica para baixo, perdeu todo o convívio, né? Familiar, com a esposa. Ele não tem mais coragem nem de dar em cima de outra mulher. Assim. Então, vamos ter cuidado, pessoal. E procurar o doutor Paulo Roberto. Doutor Paulo Roberto, queria lhe agradecer você ter vindo aqui, conversado com a gente, participado mais uma vez desse papo de urologista e que a gente possa voltar a se falar e trazer novas informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela gentileza. Ô, meu irmão, na hora, muito obrigado. Eu até estava vendo aqui uma forma de encerrar isso aqui do jeito certo agora, né? Quando a gente vai terminar a entrevista. Aí o pessoal aqui da Mirante mesmo, rapaz, doutor, você tem que terminar isso aí dizendo onde você atende. Entendi, tá bom. Aí ele mandaram aqui, ó. Sou o doutor Paulo Roberto, urologista aqui em São Luís. Eu atendo no Urocentro, que é a minha clínica, e no Hospital São Domingos. Qualquer dúvida, você pode me procurar aí no Instagram, urologista Dr. Paulo Roberto. Pronto, feito tudo direitinho. Dr. Paulo Roberto, um abraço mais uma vez, obrigado. Obrigado. 10 horas e 16 minutos na capital do Maranhão.